Oi gente, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um dos meus mangás favoritos, Guerreiras Mágicas de Rei-Earth. Esse mangá, ele foi lançado no Japão entre 1993 e 1996 e ele consiste em duas fases. São 6 volumes, então. Ele foi publicado aqui no Brasil pela JBC em 2001, nos volumes mais fininhos, né? Eles pegavam cada volume e dividiam em 2, então foram 12 volumes. E agora a JBC relançou esse mangá nesse volume bonitão, com páginas coloridas, as folhas são mais grossas e tudo mais. É como se fosse uma edição de colecionador. São 6 volumes mesmo, igual no Japão. E foi lançado em 2013, se eu não me engano. Fora o mangá, Rei-Earth ele tem 49 episódios de TV e mais 3 OVAs. Agora, falando um pouquinho do enredo, a primeira fase, então, nós somos apresentados as protagonistas, né? Que são a Hikaru, a Umi e a Fu. E elas estão ali numa excursão na Torre de Tóquio, quando de repente elas ouvem uma voz e elas vão parar em outro mundo. Nesse outro mundo, então, elas conhecem o Mago Clef, e ele vai explicar, então, que elas foram convocadas para salvar aquele mundo que se chama Cefiro. Lá também elas ficam sabendo que a princesa Emerald foi sequestrada pelo sumo sacerdote Zagato e sem ela, Cefiro está entrando em colapso. Cefiro, ele é um mundo que ele se mantém através dos pensamentos e das orações da princesa, que seria, no caso, o pilar desse mundo. Enquanto elas conversam com o Mago Clef, elas acabam ganhando então uma armadura, alguns poderes, até que o Mago Clef é atacado e elas precisam então seguir o caminho delas. Elas também ficam sabendo que enquanto elas não conseguirem resgatar a princesa e salvar o mundo de Cefiro, elas não vão conseguir voltar para casa. Bem, a primeira fase é mais ou menos isso, o enredo. Elas, mais pra frente, elas ganham armas também, as armaduras delas evoluem. Parece assim até um jogo de RPG, alguma coisa nesse estilo, né? Só que eles têm ali um enredo um pouco mais profundo, e quando você chega ao final dessa primeira fase, você fica até assustado, sabe? Eu fiquei assim chocada com o final da primeira fase, mas vale muito a pena. A primeira fase do mangá é bem parecida com o anime, mas a segunda fase ela tem alguns personagens novos no anime que não tem no mangá, como a Debonair e a Nova. São personagens feitos só para a versão realmente da televisão, e então a história ela tem ali algumas diferenças. A segunda fase também é dividida em 3 mangás, né? Só que eu não vou comentar muito sobre o enredo da segunda fase, porque para poder comentar o enredo dessa fase, eu precisaria soltar um belo de um spoiler da primeira fase, e eu gostaria muito que vocês dessem uma chance pelo menos para a primeira fase. A segunda fase, então, ela também são 3 mangás, e o final do mangá é bem diferente do anime. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do traço dos mangás, tá bom? A minha versão, então, é essa versão que saiu agora, em 2013, essa edição, tipo edição de luxo, né, com páginas coloridas. O que mais me atrai nesse mangá, além da história, seria o traço. Eu acho o traço muito bonito. Ele é bem detalhado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas as meninas do Clamp, elas são conhecidas por detalhar realmente as cenas de ação, as cenas de luta, os personagens, os cenários. É tudo muito, muito bonito, muito bem feito. Deixa eu mostrar o começo, né, que são as páginas coloridas. A gente tem uma ilustração aqui da Hikaru, que é a minha personagem preferida. E já no começo temos a princesa Emerald, né, convocando as guerreiras mágicas, mas é muito bonito. O traço assim delas eu acho muito delicado. E as cenas de ação, elas são muito bem elaboradas, né? A arte desse mangá, desde o enredo até a arte finalização, ela é toda feita por 4 mulheres, né, que formam então o estúdio Clamp, que faz, né, vários mangás famosos, né? Elas têm vários títulos famosos, conhecidos. E essas mulheres, então, elas são a Nanaze Ohkawa, eu tô colando aqui porque eu não lembro, assim, de cor o nome delas.
Tem a Miknekoi, a Mokona Papa e a Satsuki Igarashi. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome das 4, mas são essas 4 mulheres, então, que fazem sozinhas todo o serviço, né, dos mangás que elas criam. Eu vou mostrar aqui outros títulos, né, delas que também foram lançados no Brasil, quem sabe vocês conheçam algum. Além, então, das Guerreiras Mágicas de Rei Earth, elas lançaram, então, aqui no Brasil, Sakura Cardcaptor, ou Cardcaptor Sakura, acho, né? Foi lançado aqui. Cardcaptor Sakura, então, também é delas. Elas também lançaram, então, RG Veda. Esse daqui eu não tenho completo ainda, mas eu pretendo comprar. X, né? Esse mangá ele foi cancelado no volume 18 e elas pararam, eu não me lembro muito bem o motivo, mas elas pararam no volume 18 e a história ficou incompleta. Já tem os 18 volumes aqui no Brasil. Chobits está sendo lançado, né? Relançado, na verdade, agora, no mesmo estilo do Rei Earth, né? Ele era um mangazinho mais fininho e tal, e agora tá saindo realmente a versão inteira mesmo, como foi lançado no Japão, com páginas coloridas também no começo, né? Também é do Estúdio Clamp. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Kobato também é delas, são 6 volumes, eu já li os 6 volumes, mais pra frente eu faço um vídeo sobre ele. Temos também Tokyo Babylon. Tokyo Babylon são 7 volumes, se eu não me engano, ele já tá completo, foi lançado também pela JBC, né? Isso, pela JBC, faz um tempinho já. E esse daqui que ele ainda tá sendo lançado no Japão e também tá sendo lançado aqui no Brasil pela New Pop, que é o Gate 7. O anime, então, ele passou aqui no Brasil pelo SBT e foi entre 1996 e 1998, aproveitando lá o boom dos Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, né, que tava tendo na época. E o OVA, eles são 3 episódios, ele foi lançado em 1997 e ele conta uma versão totalmente diferente do mangá, tá? Ele nos apresenta novamente as protagonistas, só que numa versão, assim, totalmente diferente. Bem, acho que é isso então. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês as capas dos 6 volumes que foram lançados então aqui no Brasil. Esse daqui é o primeiro volume, né, da primeira fase. Aí nós temos o segundo volume, né, cada capa tem uma das protagonistas. E esse é o terceiro volume, né, que seria o último volume da primeira fase. E então começa a segunda fase, a fase 2, esse aqui é o volume 4, né, que seria o primeiro da segunda fase. Teríamos daí o volume 5, que seria o segundo da segunda fase. E o último volume, né, que encerraria daí a série, encerra também a fase 2, que seria o volume 6. Bem, então acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu gostei, ajuda a compartilhar.